Pessoal, eu caí loucamente aqui. A live caiu loucamente aqui, mas tudo bem. Caímos. Cadê todo mundo? Agora Jorge entrou. Olá. Gente, a gente caiu do nada. Olá, Hernandes. Aliás, super concordo com seu comentário com relação ao Código de Processo Tributário. Pena que o pessoal tá querendo fazer essa alteração em legislações esparsas. Peraí. Olá, Fátima, Anne. Tá me escutando agora? Olá, Zé. Olá, Barbosa. Gênesis. Gente, a gente caiu do nada. Que horror. Aqui. Estamos Vou chegando. aproveitar esse gancho. Mas, assim, eu acho que muito embora a proposta hoje na mesa seja a de alterações na legislação esparsa, acho que é sempre importante a gente colocar em pauta esse código, porque é uma proposta que faz muito sentido, né? Eu acho que ia ser bem legal se a gente tivesse essa possibilidade do código compilar todas as questões processuais, né? Da forma que eles fizeram, eles não estão fazendo assim. Então a gente tem uma lei para mediação, uma lei para arbitragem, uma lei para não sei o quê. Realmente fica tudo muito esparso. Seria o ideal. Mas infelizmente não é o que temos, tá, Hernandes? Pode ser que role? Não, Pode. Mas no momento não é a visão de todo mundo. Zé, não você vamos caiu, eu perder caí, as todo mundo caiu. esperanças, porque reforma é aquela coisa, né? A gente nunca deixa de pensar na reforma. A gente faz uma reforma e já está pensando na próxima. Então, vamos E tem um deixar detalhe, isso em Monique. pauta ainda. Tem esse pacotão de projetos lá do Rodrigo Pacheco, da Comissão de Notáveis, e acabou de ser aprovado na Câmara, aqui é que nem Band News, né? O projeto de lei complementar 17 de 22, que traz o Código de Defesa dos Contribuintes. Então Também esse é aquele que não é o que está no Congresso agora, é aquele antigo. é aquele Caraca, que loucura. antigo, é. O É antigo. 17 de 22, mas ele não veio no pacotão lá do professor Marcos Lívio e do senador Rodrigo Pacheco. Entendi. Mas é algo que cumpre um propósito também interessante nesse Claro, contexto. claro. É um negócio que a gente podia marcar de fazer um debate específico também, né? Garantir os contribuintes. A gente, eu topo. Vocês sabem que debater gente projeto de topa lei tudo, comigo né? mesmo. Vamos para Tem guerra, isso. vamos lá. Eu brinco que eu pareço velhinho na fila do banco, cara. Se parar para falar de tributário, vai até amanhã. Vai até amanhã, né? A gente fica aqui, aqui, ali, não sei o quê. Gente, assim, o último assunto que eu queria trazer para vocês, antes da gente ser detonada, acho que tinha um procurador da Fazenda cuidando aqui do Instagram, derrubou a gente na hora que ia falar dos honorários. Exatamente, falou Olha honorário, só. pá, caiu. Caiu. Foi meio que, né? Mas brincadeiras à parte, o que acontece? A minha maior preocupação, pessoal, com os honorários, e hoje eu prometo que eu não vou meter o pau no encargo legal, a questão é a gente analisar outra discussão. Qual é o problema que a gente tem aqui? A gente tem execução fiscal, que naturalmente tem a questão do encargo legal, mas em algumas situações não necessariamente. Né? A gente sabe que tem estados que não têm a fixação de cargo, e sim tem a condenação de honorários propriamente no final. Mas o grande problema é, naturalmente, numa discussão tributária, você não tem, em regra, tá? Salvo suspensão da exigibilidade, a discussão concentrada em uma ação só. Então, normalmente, você vai ter uma ação de conhecimento e uma ação de execução, ou uma ação de duas ações de conhecimento que podem acontecer, mais uma ação de execução. E aí, a grande questão que se põe é a fixação dos honorários total nessa discussão. Porque quando você tem um encargo legal, o que acontece? Já existe decisão do STJ, tá? Da primeira sessão, dizendo que você tem o máximo de fixação de honorários, isso na época do CPC de 73, em 20%. Então, se você tem uma ação de conhecimento mais execução fiscal, você só pode condenar em 20% uma vez, né? Então, veja, isso é bom e eu poderia reemplaçar esse racional para a situação que nós vivemos hoje. Mas veja, por que eu preciso reemplaçar uma orientação que é jurisprudencial ao invés de eu ter isso fixado na lei? E outra, será que hoje esse total seria realmente limitado a 20% ou limitado ao percentual que está indicado no parágrafo 3º do artigo 85, com base nas faixas
fixadas, ou seja, eu posso ter uma redução ainda maior disso. Se, por exemplo, eu estou numa discussão de bilhões, tá? Então, lá de bilhões, obviamente, a minha faixa de fixação de honorários ficaria em torno de 1 a 3%. Então, quer dizer que o máximo que eu poderia ter de condenação entre uma execução e uma anulatória e um eventual embargo seria de 3%. Mas aí você entra no mérito do encargo legal. Não dá para afirmar isso sem implicar com o encargo legal. Mas isso se eu estou no federal, né, Tati? Se eu estiver discutindo, por exemplo, uma execução que não rola, e aí eu não estou querendo entrar na discussão do encargo hoje, senão dá outra live. Mas assim, porque tem assunto pra caramba do encargo legal. Depois, se vocês tiverem interesse da discussão do encargo legal, bota aqui para mim que a gente marca quem quer discussão de encargo legal, coloca um comentário aqui pra gente que a gente fica empolgado. Exatamente. A gente adora esse tema, já escrevemos artigos sobre esse assunto, então é divertido esse negócio. Mas, assim, independentemente de qualquer outra coisa, é uma questão a se pensar. E não foi trazida como solução na lei de execuções. Eu achava que isso tinha que vir. Porque muitos advogados têm segurança ainda de uma fixação. A gente vê que, às vezes, tem juiz que fixa, porque muitas vezes a ação anulatória ela é julgada primeiro, depois vem a execução fiscal. Então, aí você tem os honorários fixados ali. Se na execução você já tem 20%, esses honorários não vão poder ser executados, porque aquilo ali já é o limite total, né? Então, eu acho que se a gente tivesse na legislação uma regra expondo sobre esse assunto, traria maior segurança jurídica para essa discussão dos honorários na área tributária. O que vocês acham? Não, certamente. Eu concordo 100% com a posição. É aquilo. Tem algumas questões que é mais interessante que o legislador corra e trate disso normativamente do que a gente ficar batendo na pedra para a construção jurisprudencial e fazer um determinado entendimento se aplicar ao caso no qual a gente está trabalhando. Então, de fato, esse é um outro dos pontos que a gente abordou aqui, que o legislador, né, se movimentar e normatizar seria muito útil, seria eficiente e traria paz, um pouco de paz para o processo que já não se caracteriza pela paz, mas pela pacificação, né? Ele tenta, né? A gente tenta uma pacificação, não importa se concorda ou não, mas ele está tentando pacificar. Ele está tentando pacificar, gente. Ele está tentando pacificar. Aqui. Mas com certeza. Acho que esse é um guia importante, né? Quando a gente debate propostas de reforma de maneira geral. É importante a gente pensar o que é útil, o que o legislador se movimente para colocar na lei, né? E esse é um dos pontos que eu concordo com você. Eu acho que seria interessante estar na lei para trazer essa harmonia geral, tirar esse risco, tirar essa preocupação e fazer com que também todo o processo ele possa fluir melhor sobre aquilo que efetivamente gera a controvérsia, que é a questão tributária. Então, isso seria... Porque olha que coisa, né? A gente está lá no contencioso tributário, mas existe uma questão de honorários que vai puxar a atenção também e puxar tempo do processo, vai puxar tempo de um processo que envolve o interessado na resolução do litígio e o advogado. Né? Os honorários, eles são o foco de interesse do advogado. E o cliente ele tem interesse na resolução do processo, no encerramento do processo. E o negócio não vai chegar ao fim se aquele ponto, que não é do interesse do cliente, é do interesse do advogado, não chegar a uma pacificação final. Então, de fato, esse é um dos pontos que o legislador poderia chegar lá e resolver de uma forma clara na lei e deixar o processo fluir em relação àquilo que efetivamente está gerando controvérsia em matéria tributária. Não, exatamente. Essa é a hora que o processo vira uma feira, tá? O processo vira uma feira livre. Vou dar um rápido exemplo. Primeiro, não poderia concordar mais com vocês duas. Eu adoro feira, gente. Eu também, me amarro. Mas é tenso, é tenso. Eu com a barriga operada não posso ir na feira, não. É por isso que a gente gosta do contencioso. Uou! Mas olha, principalmente quando você paga um débito em anistia, depois é um sofrimento para você conseguir resolver a questão do dano. Não, mas você me deve honorários ainda no embargo. Bonitão, já paguei na execução. Não, mas embargos é outro processo. Mas também tem a cautelar. É outro processo. É outro. Tá bom, então vou te pagar honorários com base no valor que eu paguei.
Não, o valor da casa do honorários era o valor cheio. Não, É e por isso que eu falei detalhe, que vira isso uma está confusão. na jurisprudência. Tem gente que ainda briga, mas, por exemplo, isso é decisão do STJ. Então, assim, não tem discussão, mas aí estamos lá brigando ainda mesmo com a decisão do STJ. Você só ganha essa discussão se a lei que regula a anistia, o pagamento beneficiado, trouxer dispositivos que te deem um lastro mínimo para tentar fugir da leitura geral. Que diga, não, olha, quando Mas você... é uma loucura, né? Não faz sentido nenhum isso, né? Que é um Mas problema. é mais uma briga. O Estante está colocando aqui uma outra. Sucumbência na exceção de pré-executividade, onde a Fazenda não se opõe aos pedidos dos recipientes. Que eles entendem muitas vezes que não existe sucumbência em favor, porque não houve oposição e você não gastou, né? E existe aquela súmula louca que diz que você embargou e tal. A priori a Fazenda pagaria, mas tem um artigo na 19A, se não me engano, da Lei 10.22, que fala que se a Fazenda concorda, apesar de ser embargos, ela não paga honorários. Então, assim, isso é complicado, né? Porque você tem um custo, os honorários para o advogado é uma realidade, para a Fazenda é outra, porque o advogado fazendo pública é concursado, então ele está lá sendo pago para prestar qualquer serviço, enquanto que o advogado foi muitas vezes contratado para poder estar desenvolvendo a questão. E se você não tem a condenação de honorários, o cliente vai ter que tirar do bolso para poder pagar por ele que ganhou aquela situação, né? Então, aí é um prejuízo que você passa a ter maior, além de você ter garantido o juízo, além de você ter todas aquelas outras coisas, você tem ainda esse prejuízo em cima E isso é uma deficiência legal, né, Mila? Exatamente. Porque tem muita coisa que é fácil ou que o bom senso pode construir na jurisprudência. Mas aqui a gente tem uma deficiência legal, né? Legal. Ou seja, Legal. mais importante ainda que o legislador venha e faça alguma coisa. Exatamente. Então, vocês vejam quantas coisas a gente está falando aqui, e falamos pouco, hein? Diante desse contexto todo de alteração, a gente está com foco hoje nessa mais na lei de execuções fiscais. Vocês vejam quantas coisas não foram abordadas pela lei. A lei veio para trazer soluções em relação ao contencioso. E várias questões que geram discussão não foram sanadas. Continuam aí nessa situação. Então, vamos acompanhar para ver o que vai rolar. Eu queria só lembrar vocês, tá, que alguns entraram depois de que a gente caiu e voltou, e nós hoje estamos com uma novidade maravilhosa. Nós, finalmente, atendendo ao pedido de vocês, depois de uma gestação de 9 meses, conseguimos criar o nosso site do Tributário em Jogo, um espaço ali colaborativo, tá, com artigos, onde a gente tem uma área de pesquisa para facilitar a pesquisa de vocês, onde a gente tem os nossos cursos, e nós estamos com uma condição especial aí, em homenagem ao lançamento desse nosso bebê, de 20% de desconto na aquisição dos cursos, o cupom 20%. Então, gente, está aqui no link da bio. Acabando a live, quem não tem possibilidade de conhecer esse site, não deixa lá, favorita ele. Se você tiver algumas sugestões para falar para a gente, por favor, falem, que a gente está muito empolgado com essa novidade. E realmente, Anne, eu também nunca vi a lei trazer todas as soluções. A gente só tem que tentar para ela trazer algumas soluções boas para a gente mesmo. Isso aí é mitológico, né? A lei trazer todas as soluções. Até mesmo porque os problemas a gente só vai descobrindo ao aplicar a lei lá na lida, no dia a dia. Mas isso mostra como que é importante a gente sempre continuar refletindo, debatendo os casos práticos da aplicação daquela lei. E é isso, né? O trabalho do estudante do direito tributário nunca acaba. Ele faz especialização, se forma, ele faz especialização, ele trabalha anos e anos e anos, ele faz mestrado, doutorado, pós-doc, vai para a Conchinchina estudar o sistema daqui, de acolá, e sempre tem coisa. Sempre tem coisa. O tempo todo. Anne, a gente vai fazer uma live sobre o Código de Proteção do Contribuinte, tá? Fica tranquilo que a gente vai estar divulgando aí para você para ter esse assunto. Tá bom? Bom, Tati, Zé, feliz total de estar com vocês aqui. Beijo grande. Obrigada pelo debate. Obrigada por terem participado desse projeto maravilhoso do nosso bebê, que foi lançado hoje no nosso site, muito querido e amado. Gente, obrigada por vocês estarem aí com a gente até agora. Beijo grande em vocês. Essa live vai ficar gravada, apesar de todas as intercorrências. Depois me contem, por favor, contem pra gente o que vocês acharam do nosso site, que a gente está muito empolgado, tá bom?
Beijo grande. Lindo. Fiquem com Deus. Obrigada, Tudo bom, gente. pessoal? Um Ficamos abração, muito felizes de obrigado. compartilhar isso com vocês. Aliás, eu não queria estar nesse bar com outras pessoas que não vocês. Muito feliz de estar aqui com também. vocês, com esse site e com esse projeto lindo. Galera, é isso. Se vocês tiverem sugestões, elogios, reclamações do site, estamos aqui a ouvidos para saber a opinião de vocês. Sejam bem-vindos e aproveitem. Ah, que bom. A Anne já adorou o site, hein? Obrigada, Anne, por você ter ido lá conferir também. Gente, obrigada. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, gente.